Muito bom dia, meu nome é José Márcio Barros e sou coordenador deste grupo de pesquisa e organização não governamental, Observatório da Diversidade Cultural. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, a todas, a todos que estão aqui participando de mais uma edição do Diálogos ODC, que é um evento que nós realizamos mensalmente, colocando em discussão temáticas importantes para o campo das políticas culturais, da gestão cultural, do direito cultural, tudo isso sob o viés, né, da questão que nos une, que é a diversidade cultural. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, desejar uma ótima reflexão, né, junto com o Ricardo Almeida, quem eu quero, em nome de toda a equipe do Observatório da Diversidade Cultural, agradecer pela disponibilidade de estar aqui com a gente, né, e agradecer a todos, né, e todas e todos que estão aqui interessados nessa temática das fronteiras culturais. Eu passo a palavra, então, para Gisele Dupin, que é integrante do Observatório da Diversidade Cultural e que vai fazer a mediação com o Ricardo. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Dia 21 de maio é o Dia Internacional da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento. Esse dia, essa data foi instituída pelas Nações Unidas, no momento em que foi adotada a Declaração Universal da Diversidade Cultural, e o Observatório da Diversidade Cultural costuma promover, nesse dia, eventos, né, momentos de reflexão sobre esse tema, que é muito transversal, com vários outros aspectos da organização da nossa sociedade. Então, hoje, vamos ter um convidado para refletir sobre um tema de fronteiras culturais. Então, nós estamos tentando refletir sobre a diversidade cultural fora do nosso país, em diálogo com os nossos vizinhos, principalmente, né? Mas em diálogo, que é também um dos princípios da Convenção, que é o princípio da Convenção para a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, que foi adotada em 2005 pela Unesco, da qual o Brasil faz parte. E é o grande tema que perpassa todo o trabalho de reflexão e pesquisa deste observatório. Então, para o tema das fronteiras culturais, estamos recebendo com muito prazer o Ricardo Almeida. Ricardo integra a coordenação do movimento Fronteiras Culturais, que promove iniciativas de integração cultural a partir das fronteiras do Brasil com os demais países da América do Sul. Ele também atua no grupo facilitador e de metodologia do Fórum Social Mundial. Então, ele vai contar para a gente como foi a participação, né, da organização de mesas do Movidas Culturales no Fórum Social Mundial, que já aconteceu este ano de 2022, no México. Não é isso, Ricardo? Muito prazer, muito bem-vindo. Vamos dar a palavra para você e depois, no final da sua apresentação, nós podemos abrir para perguntas. É isso mesmo, Gisele. Bom dia, quero agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente adora conviver dialogar com as universidades, com os pesquisadores, porque sem a consciência do quem nós somos, às vezes a gente não percebe o quão importante é o trabalho que a gente está fazendo. E, às vezes, também corrigindo alguns pequenos deslizes, vamos dizer assim, sobre conceitos ou metodologia e tudo mais. Então, a gente tem um convívio muito bom com as universidades e pesquisadores, e para nós é um prazer, então, estar aqui dialogando com vocês. Quando a Tatiane me passou o convite,
ela falava mais no Fórum Social Mundial e nas nossas manifestações, nas nossas participações agora nesse fórum. Mas eu achei por bem, rapidamente, falar primeiro quem nós somos, né? Porque é fruto desse trabalho que a gente vem fazendo que se dá a participação no fórum, né? Então, assim, e antes ainda de quem nós somos, eu quero dizer que eu sou um fronteiriço, nasci na cidade de Santana do Livramento, Rivera, que é Brasil com Uruguai. É uma cidade que só tem uma rua que une as duas cidades, né? A gente chama de bairro Norte e bairro Sul. Então, eu nasci ali, vivi toda a minha juventude, na infância e juventude ali, assisti ótimos filmes lá, quando no Brasil a gente não podia ver vários filmes que eram proibidos, comprava livros lá, aprendi a ler em espanhol, não é? Então, a minha vida é essa mistura, não é? Às vezes eu nem sei se eu estou falando português ou espanhol. Alguma palavra às vezes me foge, né? A minha companheira também, às vezes ela fala coisas aqui que eu digo, tu está lá na fronteira ainda, né? Então, a fronteira não sai da gente. Então, em primeiro lugar, é isso. Meu avô morava em Montevidéu, não é? Então, eu ia para as praias do Uruguai, não é? No verão, porque para o Brasil, na época, eu estou com 66 anos, na época não tinha estradas boas para o lado do Brasil, mas para o Uruguai tinha, então a gente ia para o Uruguai tomar banho lá nas praias boas do Uruguai, que são lindas, né? Comíamos comida uruguaia, toda a vida até hoje eu adoro ir para lá, só para comer às vezes, né? Que é muito bom. Então, assim, são culturas bastante distintas, né? O Brasil é imenso, a gente não pode dizer que existe um Brasil, existem vários Brasis, né? Esse Brasil que eu vivo, que eu nasci, hoje eu estou em Florianópolis, mas assim, eu vivi muitos anos no Rio Grande do Sul, né? Como eu sou de lá. Então, ali, por exemplo, já começa a confundir as coisas. Gaúcho, por exemplo. Gaúcho não é a pessoa que nasce no Rio Grande do Sul. Gaúcho é um trabalhador pastoril, né? Alguém que trabalha no campo, tá? De agricultura pastoril. Então, aí já começam as confusões que criaram para a gente não ser parecido com os uruguaios e argentinos, porque tanto no Uruguai quanto na Argentina também tem los gauchos, né, que são trabalhadores pastoris. E eu trabalho com tecnologia da informação há 36 anos, eu não posso me considerar um gaúcho, eu sou um sul-riograndense, certo? Então, é importante se diferenciar dessa maneira. Até estava brincando com a Gisele que eu não tomo chimarrão, eu prefiro tomar suco de laranja, suco de abacaxi, outros sucos que são bem mais saudáveis. O chimarrão, às vezes, traz câncer, né? É muito quente aquela água, que às vezes pode proporcionar câncer na faringe, laringe. Então, assim, para começar isso aí, as fronteiras, vamos começar pelas fronteiras culturais, depois a gente chega no Fórum Social Mundial. Esse movimento Fronteiras Culturais, ele começou em 2010, na fronteira Brasil com o Uruguai, tá? Eu estava passeando lá e me dei conta que ali tinha um elemento muito importante para se refletir sobre as migrações no Brasil. Há um ditado, opa, tem uma... Maria Santana, por favor, feche o microfone. Ficou Você sem áudio. fechou o seu, Ricardo. Aqui, agora sim. Isso. Que fecharam todos. É comum se ouvir falar que o Brasil está de costa para a América, não é? Para os países. Alguns falam que é por causa da língua, outros falam que é por causa da cultura, mas o Brasil não está de costa para a Europa nem para a língua inglesa. Então, a gente começa a refletir sobre essas questões, né? Por que o Brasil resiste tanto a olhar para os países vizinhos, a se interessar pela sua história, conhecer as notícias atuais, o que está acontecendo nesses países. E esse movimento começou em 2010, porque na fronteira se dá um fenômeno que a gente está de frente para os uruguaios, para os argentinos, para os bolivianos. A gente não está de costa, a gente está de frente, convive, a gente usa essa palavra, convive diariamente com eles, né? E herda
experiências, culturas, contribuições deles. Por exemplo, no Uruguai, para vocês terem uma ideia, o divórcio já existe desde 2013, desculpa, de 1913. As mulheres podiam solicitar o divórcio. No Brasil, só no final do século passado, 70 e poucos anos depois. A educação no Uruguai é laica, totalmente laica, não tem crucifixo nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, nas escolas, né? A religião, cada um tem a sua religião. Então, existem culturas muito interessantes que eu particularmente gosto de refletir sobre isso, sobre a liberdade de escolha, né? Que interessava refletir. E aí a gente começou, exatamente em 2010, eu soube que Livramento tinha sido escolhida como cidade símbolo do Mercosul, né? E perguntei para o pessoal do Ministério da Cultura, que na época era o Juca Ferreira, o ministro da Cultura do Brasil, se eles tinham interesse em trabalhar alguma questão relativa à fronteira. E eles disseram que sim. Tinha um amigo meu que é de Pelotas, do Rio Grande do Sul também, que adora o Uruguai, se aproximou disso aí, e a gente começou a refletir junto com o pessoal que mora na fronteira, na verdade, eram 11 municípios de fronteira, que se reuniram em Santana do Livramento e Rivera em julho de 2010 para ver o que a gente poderia falar. E aí, Gisele, surgiu isso que você falou, a Convenção da Unesco já estava elaborada, muito com a contribuição do Brasil. No Brasil, nós tínhamos uma política cultural bastante interessante sobre a diversidade cultural, sobre, como eles chamavam, de dimensões da cultura, onde se valorizava muito o trabalho dos territórios, mas nós percebíamos, e falar rapidamente, que as pessoas falavam das fronteiras a partir dos aviões que passavam sobre a nossa cabeça. As pessoas não conheciam a integração cultural que se dava na fronteira, eles falavam mais de Brasília a Montevidéu, né? Falavam de Brasília a Buenos Aires, falavam de São Paulo, não sei, Bogotá, entendeu? Mas nunca passavam pela fronteira onde se dava a integração, onde se dá a integração há muitos anos. A gente costuma dizer que o Mercosul começou na fronteira há muitos anos, né? Que é uma coisa que os brasileiros, uruguaios, ainda têm que entender, né? Todos os povos têm que entender que fenômeno acontece na fronteira para haver aquilo que a gente chama de uma metáfora do humanismo, de uma sociedade solidária, de uma sociedade onde as pessoas convivem e não simplesmente observam a sua nacionalidade, né? Então, a primeira reflexão que surgiu foi essa: a fronteira é uma metáfora ou é uma realidade? Né? Eu parto do princípio que é as duas coisas. Né? Na fronteira se dá aquilo que eu chamo de uma constelação de conceitos, porque mesmo quem vive na fronteira não percebe a riqueza que tem aquilo ali. Né? Às vezes, um olhar de fora valoriza muito mais do que quem está dentro, mas quem está dentro precisa valorizar para mostrar para quem é de fora que não é só nacionalismo que acontece. Né? Então, nós começamos a pensar o que fazer para que isso ocorresse, para essa reflexão ocorresse, essa valorização. Então, acho que a Gisele conhece bem, nós partimos das 3 dimensões da cultura, né? E agregamos uma quarta, que eu acho que o Ministério da Cultura do Brasil não trabalhou suficientemente, embora ele apareça aqui e ali, é que, primeira questão, a fronteira não é só arte. Desculpa, a cultura não é só arte. Não é? A cultura é muito mais do que arte. Né? A cultura está na paisagem, a cultura está na memória, a cultura está na alimentação, a cultura está no modo de fazer as coisas. A cultura, enfim, a cultura é uma dimensão muito ampla, que também contempla a arte. A arte talvez seja um dos estágios mais elevados de elaboração da cultura, né? Isso seria a primeira questão. Então, nós colocamos isso como um primeiro critério de participação do nosso movimento.
não considerar só os artistas, mas considerar todos os fazedores, os mestres, os produtores de alimentos, todos fazem parte da cultura local, regional. A segunda questão é a questão simbólica da cultura. Como é um movimento de integração cultural, nós buscamos identificar, reconhecer, a palavra certa é essa, reconhecer as manifestações simbólicas de integração. Não é qualquer iniciativa na fronteira, né? Aquelas manifestações que tivessem um simbolismo de convivência, de integração já há muitos anos. Não vou ignorar que algumas também surgiram a partir daquele movimento que iniciamos em 2010, porque as pessoas perceberam que aqueles sonhos que elas tinham de fazer um ou outro projeto poderia ser realizado. Algumas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, os portunhóis, tá? Tem gente que até hoje acha que falar portunhol está errado, né? Mas tem gente que fala nordestino, com sotaque nordestino, tem gente que fala com sotaque amazonense, tem gente que fala com sotaque carioca, tem gente que fala com sotaque do Rio Grande do Sul, tem gente que fala misturando palavras ou até gírias, né, da sua região. E por que da fronteira não poderia? Então, nós, com esse processo de 2010, aprendemos que no Uruguai, desde 1967, eles estudam os portunhóis, não é? E no Brasil, até hoje, não reconhece as línguas indígenas. É interessante fazer essa reflexão. Então, esse movimento dos portunhóis foi um que cresceu e hoje prosperou bastante na fronteira Brasil-Uruguai. Depois nós ficamos sabendo que na fronteira Brasil-Paraguai também tem, com os guaranhóis, com a mistura do guarani com o português e o espanhol, né? E assim vai. Então vão surgindo coisas porque as pessoas também vão percebendo que aquela cultura delas não é errada ou certa, é a cultura delas. Certo? Então, estou dando um exemplo, mas poderia surgir outro, por exemplo, da gastronomia. A gastronomia não era considerada cultura até quando o Ministério da Cultura existia, né? Ele até 2016 ele era tratado como uma questão da agricultura, né? Então, como se as coisas estivessem em caixinhas, como se as coisas estivessem separadas uma da outra, né? E não, a gastronomia é quase uma arte, ou é uma arte, né? Do fazer, de produzir, de criar as receitas. Então, nós trabalhamos vários projetos simbólicos de integração que aproximam, que unem os países a partir das fronteiras nacionais. Uma terceira questão que surgiu também, claro que já era parte aqui das políticas do Brasil, é que nós tínhamos que trabalhar as políticas culturais, não simplesmente o fazer artístico ou cultural. Então, nós precisamos ter políticas para fomentar, para promover, para reconhecer, valorizar essas iniciativas. Então, a gente começou a elaborar políticas, tanto para o Brasil como para o Uruguai, para valorizar essas iniciativas. No primeiro ano que a gente fez um calendário da integração cultural, nós identificamos 11 iniciativas que precisavam ser valorizadas, né? E aí, claro, apresentamos para os ministérios, apresentamos para os governos municipais, estaduais, no Uruguai se chama departamentos, na Argentina se chama províncias, né? Para ver se também poderiam contribuir. Porque para nós, mais do que o movimento, o que importa são as iniciativas. Certo? São as iniciativas. Nós não queremos ser protagonistas, nós queremos que aquelas pessoas que trabalham lá que sejam as protagonistas. O nosso trabalho é simplesmente ajudar, acredito que vocês também, a que elas se prosperem, que elas se valorizem, que elas se promovam, né? Então, a partir da elaboração de políticas públicas ou privadas. O projeto é que define quais as políticas e quais são os parceiros. Não existe um conceito fechado onde todos têm que seguir as mesmas regras. Não. Tem iniciativas, vou dar um exemplo, tem
um festival de pandorgas, que são as pipas, sabe? Pipas, no Uruguai, no Brasil, é muito, lá no sul, é muito comum, principalmente na cidade onde eu nasci, onde há 40 anos existe esse festival. Tá? Então, quem é que tem interesse em promover esse festival? Então, a gente vai atrás. Às vezes são iniciativas privadas, às vezes é necessário uma política pública para que esse festival prospere. E dentro desse festival existe comida, existe teatro, existe música, né? Existe uma série de outros elementos também de integração cultural que começam a ser valorizados, promovidos. É assim que a gente trabalha. É como se fosse um processo onde a política pública ou privada ela promove, ela reconhece, ela valoriza cada uma das iniciativas. E o festival vai crescendo a partir dos anos. Um festival de gastronomia, por exemplo, que quase ninguém acreditava em 2013, hoje já está na 8ª edição, maravilhoso, onde todo mundo quer participar, né? E porque valorizam as manifestações locais, a cadeia produtiva local começou a se organizar melhor e tudo mais. E, por fim, a 4ª questão, então eu falei do cultura não é só arte, identificar as manifestações simbólicas, elaborar políticas públicas ou privadas para reconhecer e promover as iniciativas. E 4º, que é a parte mais difícil, é a organização de coletivos, núcleos que elaborem essas políticas, que promovam essas iniciativas, né? Que valorizem, que mantenham, que deem uma certa perenidade para as coisas. E aí a gente reúne artistas, pesquisadores, produtores, mestres populares, coletivos culturais que estejam interessados em mantê-las, né? A partir disso que eu falei antes, elaborando políticas públicas, reconhecendo manifestações de integração cultural. É um processo e que, para nós, assim, já estamos há quase 12 anos trabalhando nas fronteiras, e é um processo que demora, mas é por aí mesmo, porque, em primeiro lugar, as pessoas acham que cultura é só arte, né? Segundo lugar, as pessoas não reconhecem as fronteiras como questão cultural, simplesmente nacional. Terceiro lugar, a maioria dos artistas, não vou dizendo que é o caso de vocês, né, mas pensam só no fazer artístico, não na construção de políticas culturais, na elaboração de políticas culturais. Se bem que mudou muito no Brasil de 2003 para cá, né? Depois acabaram com o Ministério da Cultura. Mas a gente continua trabalhando com os demais países, né? Não é só o Brasil. Nós não somos uma organização brasileira. Embora eu seja brasileiro, tem pessoas dentro do nosso coletivo que são paraguaios, uruguaios, argentinos e tudo mais. Então, assim, isso dá uma ideia geral. Só para finalizar essa parte do Fronteiras, em 2010, nós elaboramos uma carta dos prefeitos, intendentes e alcaides para o presidente Lula, na época, e o presidente Mujica, no Uruguai. É uma carta que é muito importante para nós, porque foi o primeiro documento elaborado pelo movimento e que foi reconhecida pelos dois presidentes, mas quem depois, em 2011, já não estava mais o Juca Ferreira no Ministério do Brasil, estava a Ana de Holanda, o presidente... a presidenta Dilma e o presidente Mujica assinaram o Protocolo de Intenções Culturais Brasil-Uruguai, que também é um documento muito importante para nós. Embora esse documento nós não fomos convidados, nós elaboramos tudo, mas não fomos convidados para participar do processo, mas o documento reconhecia as comunidades de fronteiras como interlocutoras da integração cultural. Então, isso para nós é muito importante, né? Reconhece a importância de quem vive nas fronteiras. Em 2015, quando o Juca Ferreira volta para o Ministério, ele sabe que a gente ainda está vivo, né? Ele pergunta, poxa, vocês ainda estão vivos, né? E nós dizemos que sim, a gente não precisa só de governo, a gente não vive só de governo, né? E nós nos aproximamos das universidades.
a partir de quando a gente ficou um pouco órfão, né? Quando a Ana de Holanda e a Marta Suplicy assumiram aqui no Brasil, nós ficamos bastante esquecidos novamente. E aí, em 2015, quando o Juca Ferreira volta, ele pergunta isso para nós, nós dizemos, nós nos aproximamos das universidades, o governo uruguaio continua nos apoiando, coisas assim, a gente continua elaborando projetos a partir das iniciativas, a gente não tem uma única política, né? E ele resolveu falar, não sei se tu conhece, Gisele, o convênio com a Unesco, né? E 2015, eles vai na fronteira, se reúne com a ministra do Uruguai e anuncia que ele quer fazer em todo o Brasil, nas fronteiras do Brasil com os demais países, a mesma coisa que nós vínhamos fazendo lá, na fronteira com o Uruguai. E aí a gente achou que era uma aventura muito grande, né? O Brasil é muito grande, para a fronteira com 10 países. E aí eu achei que eu devia largar tudo que eu estava fazendo para me inscrever naquele edital, né? Porque se eu não fosse, eu acho que sairia um Frankenstein, como eu chamo, né? As pessoas veem a nacionalidade, não veem a cultura, né? Então, eu me inscrevi, fui selecionado em primeiro lugar, e já comecei um debate ali, por exemplo, no edital, não incluía as missões, não incluía as missões. As missões são o maior exemplo de integração cultural que existe aqui na América do Sul, talvez, né? Claro que existem outras, mas as missões é simbólica, existem no Brasil, na Argentina e no Paraguai. São 30 povos das missões, embora a gente costume falar só em 7, mas são 30. Então, com muita luta ali, eu consegui convencer o pessoal de que era necessário incluir as missões como um território de integração cultural. Então, eu quero mostrar rapidamente para vocês, a partir dessas viagens que eu fiz pelas fronteiras, o que resultou. Vocês estão vendo aí? Sim, estamos sim, Ricardo. Sim. Obrigada. Tá. Então, a partir dessas viagens que eu fiz pelas fronteiras, são 10 países, né? Eu só ficou fora a Suriname e a Guiana, ex-Guiana inglesa, né? Embora eu tive ali pertinho, mas não cheguei no país. Então, o que eu percebi é que existe uma constelação de conceitos, né? Tem gente que vê a fronteira de um jeito, tem gente que vê a fronteira de outro, mas o importante era ouvir as pessoas. E ao ouvir as pessoas, eu cheguei nisso aqui, ó, que para mim é um mapa construído por mim com eles, né, onde eles dizem qual é o território que eles vivem. Então, por exemplo, lá no sul, vocês veem que tem o Pampa, ali tem uma regiãozinha do litoral que quase ninguém consegue mostrar o mar que tem o Pampa, né? O Ricardo, Pampa... nós estamos Perdão, no primeiro slide, não passou para o segundo, não. Ah, não? Não. O que será que houve? Será que você colocou para compartilhar especificamente a janela do PowerPoint, mas para você está passando a apresentação? Que a gente está na janela do PowerPoint, não aquela tela cheia de apresentação. Deixa eu ver. Você quer que eu compartilhe? Faz favor, faz favor. Então, pode passar, por favor. Vamos ver se vai dar certo. Ah, deu. Aí. Esse mapa aí, ó. Vocês veem lá embaixo está o Pampa, né? Onde eu perguntava, onde é que vocês moram? Como é que vocês chamam esse território? Ah, aqui é o Pampa. Então, dos dois lados é o Pampa. Mais em cima está as Missões, depois está a Bacia do Paraná, o Cerrado, o Pantanal. Tudo isso são territórios que a gente chama territórios de integração cultural, certo? Então, as pessoas se sentem assim, não sou eu que estou inventando, né? Embora, claro, como eu sou fronteiriço, eu sempre nasci no Pampa, né? Então, tem regiões aí que eu não conhecia, por exemplo, ali em cima, a Gran Savana, que é a fronteira com a Venezuela e a Guiana, que é muito linda,
Mais embaixo, um pouco, estão os Yanomamis aqui, no vermelho aqui, né? Eu sou daltônico, mas eu acho que é vermelho aquilo ali. Ali eu não consegui bem identificar como é que se chamaria essa região, mas é uma região já de floresta, embora a Grande Savana não seja de floresta. Depois tem o Oiapoque. Então, eles vão identificando essas regiões, e não eu, né? Então, nós chamamos isso aí, volto a dizer, territórios de integração cultural. Vamos lá, por favor, passe, Gisele. Aí, nos 10 anos do Fronteiras Culturais, que foi em 2020, nós resolvemos trabalhar os territórios, fortalecer os territórios, mas também os corredores de integração cultural. O que são os corredores de integração cultural? São temáticas que extrapolam o território. Por exemplo, tem questões da minha cidade que tem a ver com Montevidéu e Buenos Aires. O José Hernandes, por exemplo, morou anos ali na região, mas ele era de Buenos Aires. Tem questões, por exemplo, a milonga, que é um ritmo muito conhecido no Uruguai, Rio Grande do Sul, Argentina, tem a ver com a Espanha, né? Inclusive, tem um videozinho muito legal do Jorge Drexler sobre a milonga, sobre o compasso, né? Sobre a música, sobre a composição. Então, nós começamos a trabalhar aquilo que a gente chama de corredores de integração cultural. Então, aí, encurtando a história, nós chegamos no Fórum Social Mundial. Nós começamos a participar do Fórum Social Mundial com força em 2017, quando acaba o Ministério da Cultura aqui no Brasil, né? E a gente precisa avançar um pouco mais, porque senão a gente ia ser novamente esquecido, né? A gente começou a trabalhar com os demais estados. Desculpa, vamos lá. Aí, eu comecei a colaborar com o grupo facilitador de metodologia do Fórum Social Mundial e percebi que existia no Fórum Social um debate que não levava a lugar nenhum. Era um debate sobre se as organizações tinham que ser horizontais ou verticais, se as decisões tinham que ser em assembleias ou em consenso. Eu achava que isso era um falso debate, era uma falsa polêmica. Por quê? Porque cada organização tem a sua forma de trabalhar. Ninguém é dono da autonomia de ninguém, já dizia o Paulo Freire, né? As organizações não vão... O fórum não é um evento, o fórum é um lugar de pactuação, né? Assim como o nosso movimento. Nós não somos gestores das iniciativas, elas têm a sua própria autonomia. Então, era necessário reconhecer aquilo que une todo mundo. Onde que está isso? Está na Carta de Princípios. Então, eu fui para a Carta de Princípios e eu vi ali, por uma consciência solidária e planetária, como é que é? Pelo direito à liberdade e autodeterminação dos povos, contra o neoliberalismo e o domínio do mundo pelo capital, contra o racismo, sexismo e colonialismo. Isso está na Carta de Princípios. Então, pessoas que não concordam com isso não poderiam participar, né? Ou quem participa deveria defender essas questões que estão na Carta de Princípios, ou mudar a Carta de Princípios. Não pode ter uma Carta de Princípios e agir de maneira diferente. Então, aonde que as pessoas vão contribuir? Elas vão contribuir nos espaços que existem de pactuação, de diálogo, de reflexão. E quais são eles? Aí no meio ali apareceram os GTs e comitês de organização, inscrição das atividades autogestionadas, na marcha de abertura, nas convergências de lutas, nas atividades autogestionadas. Porque se a gente não define quais são os espaços de pactuação ou de diálogo, como é que as pessoas vão participar? Elas não se organizam para participar. Então, chegam pessoas com informações privilegiadas numa reunião onde tu está totalmente despreparado, tu nem sabe para que serve aquilo ali. Então, a partir de 2017, acredito eu,
o Fórum Social Mundial ele começou a refletir sobre isso, porque o Fórum até 2010 ele era muito forte, os movimentos sociais estavam muito presentes nele. A partir de 2010, os movimentos meio que entraram nessa discussão de quem decide a assembleia ou não sei o quê, e não priorizaram a carta de princípio, o foco naquilo que a gente chama de agenda de luta nos territórios. Porque as iniciativas, a luta, a resistência, o que for, ela se dá nos territórios, ela não se dá no evento. O evento é só um lugar de pactuação, é um lugar onde a gente cria agenda de lutas, é onde a gente vê aquilo que foi feito em cada território e tenta melhorar, tenta pactuar novas lutas, tenta pactuar novos acordos, novas iniciativas. Então, isso começou a ficar mais claro a partir de 2017, 2018, no Fórum Social de Salvador. Mas não quer dizer que as pessoas que participem do fórum e até quem faz parte do Comitê Internacional e dos comitês, dos grupos de metodologia, tenham assimilado isso, né, da importância da agenda. Porque ainda tem na cabeça da maioria das pessoas que o fórum é um evento. E está lá escrito na Carta de Princípios, não é um evento. O fórum é um movimento internacional de pactuação, de luta por isso. Então, isso é muito importante porque revela que as pessoas ainda estão focadas naquela visão centralizada, vertical de organização, e não horizontal, de movimento. Certo? Então, enquanto isso acontecer, nós vamos ficar na inércia, né? Nós vamos ficar sempre repetindo os mesmos erros, discutindo a metodologia ao invés de discutir a luta, as pautas. O que nós temos que focar é nos projetos, nas iniciativas, nas pautas, e não na forma que o outro trabalha. O outro trabalha da sua maneira. Eu não posso querer definir o que o movimento no México, da maneira que eles vão se organizar. Eles se organizam do jeito que eles sabem se organizar. Nós vamos nos organizar do nosso jeito. Agora, por exemplo, vamos dizer que eu não me organizo com ninguém. Aí eu chego lá e quero dizer como é que os outros se organizam. Então, é um absurdo isso. É um absurdo isso. É uma conversa de bêbados, né? Uma conversa de pessoas que não estão atentas à realidade. Só estão trabalhando com abstração e não com a realidade dos povos, dos territórios, das comunidades. Então, nós iniciamos esse debate em 2017, 2018, mas ele não cresceu tanto naquele ano. Naquele ano ele ficou meio assim, as pessoas ainda questionando. Eu só percebi agora, em 2022, que as agendas estão aparecendo. As agendas futuras, né? Então, as pessoas, algumas organizações, algumas pessoas, elas estão vindo para o fórum para organizar, para ampliar suas agendas. E foi assim que nós chegamos no fórum também, porque a gente não pode pregar uma coisa e fazer outra, né? A gente resolveu dar o exemplo, vamos dizer assim. Então, pode passar, por favor, Gisele. Então, a gente criou esse processo já o ano passado, não foi esse ano, das movidas culturais. Já não é mais fronteiras culturais, claro que fronteiras culturais continuam existindo, mas a gente quer dialogar com outras redes e coletivos que também fazem integração cultural. Por favor, Paz. Então, a gente criou, o ano passado, a gente realizou uma atividade bem parecida com a desse ano. O ano passado teve gente da África, teve gente da Europa, teve gente de tudo que é lado. Esse ano, tanto em janeiro, no Fórum Social da Resistência, que acontece mais no sul do país, e agora no Fórum Social do México, nós resolvemos priorizar os nossos vizinhos, tá? Mas principalmente aqueles que vivem momentos de resistência democrática e com bons exemplos daquilo que a gente costuma falar.
do simbólico. Então, nós convidamos pessoas do Chile, da Bolívia, da Colômbia, do México, da Argentina e do Uruguai, né? Como você sabe, o Chile está passando por um momento novo, bastante interessante. A Bolívia também participou, resistiu e reverteu um golpe de Estado que estava acontecendo lá. O Brasil ainda não, mas o Brasil está num processo aí de discussão. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente, junto com o Circuito Dandô, que é um circuito de música que também faz integração cultural, Décio Marques, né? Circuito Dandô, Décio Marques, e que atua a partir do Brasil, mas não é só brasileiro, e da Federação Internacional de Escritores e Escritoras pela Liberdade, que atua a partir da Argentina, mas atua no mundo inteiro, que é mais ligada à literatura. Nós três organizamos esses três grandes debates: a cultura popular na construção da democracia, que é uma questão bastante importante, né? Porque aí as diversas experiências. Depois, a segundo, coletivos e redes de integração cultural entre os povos, porque pouca gente debate sobre organização, né? As pessoas debatem mais a temática em si, o conceito cultural, mas pouca gente discute como se organizar. Então, a gente achou que era importante propor um debate sobre a criação de redes, como que cada uma se organiza, né? E, por último, a cultura contra o fascismo, que é uma discussão que aconteceu muito forte na Bolívia e no Chile, principalmente, está acontecendo aqui no Brasil. Está acontecendo aqui no Brasil. E depois participar da Assembleia junto com os demais coletivos que estavam no México, trabalhando, elaborando políticas públicas e privadas. Uma coisa importante para dizer para vocês é que esses três debates foram muito ricos. Eles estão lá no YouTube, se vocês quiserem acompanhar. Tá? É só procurar lá por @Fronteiras Culturais e vocês vão ver os três debates. Eu posso passar depois para vocês. Depois saiu um manifesto no final do fórum, junto com outros coletivos. E eu quero dizer para vocês que esse manifesto é um sopro de esperança, porque, pela primeira vez, depois de anos, a cultura está... Os coletivos, os agentes da cultura, os militantes, os ativistas, estão reivindicando que o fórum discuta políticas culturais, e não fique só vendo a cultura como entretenimento. Porque era comum realizar o evento e chamar o artista para tocar, né? Chama o grupo de teatro para se apresentar, às vezes nem paga um cachezinho. Então, a arte precisa ser vista mais do que isso. A arte precisa ter políticas públicas, não entrar nessa onda de que a arte só serve para enfeitar, né? A cultura e a arte. Então, esse manifesto que está saindo, agora eles estão reunidos, agora mesmo concluindo o documento, depois do fórum, nesse horário agora eles estão reunidos, eu não participei porque eu tinha um compromisso com vocês. Está muito interessante essa reivindicação, né, para que o Comitê Internacional reconheça as políticas, a importância de elaborar e defender políticas culturais, e não só ter a arte como um entretenimento. Então, rapidamente, podemos passar, assim, só para vocês verem os cards. Pode ir passando, Gisele, por favor. Então, o primeiro, a cultura popular na construção da democracia, teve debate e música, tudo sempre teve debate, música, poesia no meio, né? Porque a gente não vive só de reflexões. Pode passar, por favor. Aí, o coletivos e redes de integração cultural. Pode passar, por favor. Então, vocês veem que tem
aí não aparecem os países, mas são pessoas de vários países, coletivos, né? Quase todos são de coletivos, nenhum é só teórico da coisa, não, ele está organizando. Vamos lá, por favor. Pode passar. Aí o pessoal mais da música, o pessoal que contribuiu, ó, tem Bolívia, Brasil, Uruguai, Chile, Argentina, Brasil, Colômbia, Bolívia, por favor. Cultura com fascismo, teve um bom debate, por favor, pode passar. Pode passar. Pode encerrar aí, por favor. Eu não sei se o tempo já se esgotou, Gisele. Esse é o último slide. Não, mas o meu tempo. Ah, só um minuto. Acho que você ainda tem um outro documento para exibir, não é? Não vou apresentar aquele, depois eu deixo para vocês. Tá. Não, pode concluir com calma. Não, então, só para concluir, assim, ó, o Milton Santos, que eu acho que vocês conhecem, ele diz assim que os espaços não se globalizam, quem se globaliza são as pessoas. Né? Então, nós temos que ver que tipo de globalização nós queremos. Se nós queremos estar preparados para negociar com o colonizador, vamos dizer assim, ou se nós queremos simplesmente aceitar tudo que vem de fora. Né? Se nós queremos valorizar a nossa cultura, as nossas culturas, a nossa diversidade cultural, ou não. Eu costumo dar, por exemplo, a bandeira Uifala, lá na Bolívia, né? Que é um símbolo cultural daquele povo que resistiu a um golpe de Estado. Aqui no Brasil, no Carnaval do Rio, apareceu o Exu, né, no Carnaval, e durou um dia só. Eu acho muito pouco para uma manifestação cultural daquela envergadura. Né? Então, o que a gente quer é que as coisas sejam mais perenes, que sejam mais valorizadas, que a cultura do povo seja reconhecida. Porque, como eu disse antes, a cultura não é só arte, a cultura é aquilo que está no dia a dia das pessoas. Então, se o Brasil não acordar, se o Brasil não fizer a sua parte, e o Brasil é o único país que faz fronteira com 10 países, né? Aqui da América do Sul, vai ser difícil a gente conseguir se livrar dessa vou chamar desse feitiço, né? Então, é importante que a gente reflita quem nós somos, reconheça as iniciativas que estão acontecendo, independente da nossa vontade, valorize essas iniciativas, né? Tanto nas fronteiras como fora delas. Às vezes, a iniciativa ou a fronteira vai ser só uma metáfora, né? Médicos Sem Fronteiras fazem um trabalho maravilhoso. Né? Então, nós queremos dialogar com vocês, né? Eu acho que vocês têm muito a contribuir conosco, ao menos esse olhar de fora também nos interessa, porque às vezes enxergam melhor do que a gente, né? Então, é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez e me colocar à disposição. Muito obrigada, Ricardo. Muito interessante a sua apresentação, né? Nos traz reflexões importantes sobre como participar, como nos organizarmos, como avançar com esse diálogo. Por coincidência, ou talvez nem tanto, o Observatório da Diversidade Cultural está com um chamamento público aberto para artigos, para o próximo boletim, que terá como tema justamente a questão da cultura e a descolonialidade. Então, tem muito a ver com isso que você nos apresentou, quer dizer, o Observatório está chamando, convidando para que as pessoas, né, enviem seus artigos, e o prazo é até dia 12 de junho, então ainda dá tempo, inclusive convidamos você a escrever, né, dar uma olhada lá no portal do Observatório, e também posso te enviar depois o edital, porque tem tudo a ver com esse movimento do Movidas Culturais. A outra coisa que também, uma coincidência, eu recentemente me integrei
ao Instituto Oca do Sol, que é um instituto socioambiental em Brasília, que representa o circuito Dandô em Brasília. E amanhã nós teremos a nossa primeira atividade presencial. Vamos fazer rodas circulares com dança de roda, vamos brincar de roda, porque é simbólico, porque vamos dar as mãos, todo mundo passa o álcool gel, todo mundo vai dar as mãos e vamos dançar. Tem uma moça que está acostumada que dá essas dinâmicas de danças de roda, eu encomendei a ela as danças brasileiras em geral, porque ela trabalha com várias culturas, danças gregas, portuguesas. Então, vamos dançar de roda e depois tem um show de uma artista popular, Martinha do Coco. Pena que você ainda não está em Brasília, porque poderia se juntar a nós amanhã, mas teremos outras atividades. Acho que eu nem tinha contado isso para o pessoal ainda. Eu tenho uma pergunta para começar as perguntas. Em termos de integração cultural no Cone Sul, nós já participamos de 2 movimentos e eu gostaria de saber se vocês estão dialogando com esses movimentos. O primeiro deles é o programa Ibercultura Viva, que é ibérico-americano, né? Então, Portugal e Espanha também participam, mas tem 12 países atualmente, e o objetivo desse programa da OEI é trabalhar com as culturas comunitárias. Então, tem muito a ver com a sua proposta, né? Gostaria de saber se vocês estão dialogando com o programa IBE, eles têm editais de atividades, né? de premiação. E outro é o Mercosul Cultural. No âmbito do Mercosul, esse não é tão importante em termos de atuação, ele é um pouco devagar, mas a gente pode estimular. No âmbito do Mercosul Cultural, existe uma comissão de diversidade cultural. Na semana passada, eu participei de um encontro de especialistas sob a presidência pro tempore do Paraguai. Eles organizaram um encontro de especialistas sobre diversidade cultural, no âmbito do Mercosul. Então, éramos representantes de vários países, né? Eu não sei se está gravado, mas vou procurar e compartilho. Aconteceu sexta-feira da semana passada esse encontro, ou seja, cada presidência pro tempore organiza, né, alguma reunião dessa comissão de diversidade cultural. E existe ainda, apesar de eu não estar acompanhando há muito tempo, dentro também do Mercosul, as mercocidades. Eu já há muitos anos, né, trabalhei com as mercocidades, que faziam um diálogo interessante e que também acontece na fronteira. Algumas cidades de fronteira elas têm um vínculo de cidades irmãs, né? Recebem um título e fazem essas trocas. Então, só para saber se vocês estão também conectados com esses outros movimentos. E outros, se alguém souber de outros, pode nos contar. Obrigada. Tem mais alguma pergunta? Se tiver mais alguma pergunta, a gente já faz um bloco. Oi, Gisele, bom dia. Oi, Luana. Eu gostaria, sim, de fazer uma pergunta, uma consideração, agradecer muito a presença aqui do Ricardo, de ter aceitado o nosso convite. Sou pesquisadora do Observatório também, e atuo junto ao Fórum Social Mundial há muitos anos, né? Desde 2002. Eu, inclusive, trabalhei na Secretaria do Fórum em 2002 e articulei o grupo de trabalho de cultura do Fórum Social Mundial, que eu estive à frente disso até 2005, na coordenação de toda a programação cultural do Fórum, e a gente criou vários espaços dentro do próprio Fórum, várias iniciativas, o Museu Vivo da Diversidade, a Bandeira das Bandeiras, toda aquela programação espraiada dentro do Fórum, né, com palquinhos pequenos, com pequenos pequenos tabuleiros mesmo para os artistas poderem tocar, e organizamos tudo isso. Ou seja, foi quando a gente conseguiu fazer com que a programação cultural do Fórum entrasse como uma programação cultural, né? Porque até então ela não existia no primeiro fórum, no segundo fórum ela não existia, né? A gente criou isso e foi um trabalho muito grande, assim, que a gente envolveu artistas diversos, coletivos muito variados no mundo inteiro. E eu me identifiquei muito com a sua fala, porque a gente vivia essas mesmas questões que você está trazendo, ou seja, tanto de reforçar a importância das políticas culturais, foi quando a gente também teve o começo da gestão Lula, o começo dos pontos de cultura. Então,
que beberam muito também nessa iniciativa do Fórum e na iniciativa do Rio Grande do Sul, né, de toda a política que vocês também implementaram aí, participativa, né, então a gente, de alguma forma, eu estive muito próxima disso tudo, e foi muito bom te ouvir e ver. Eu não estou hoje na frente disso mais, né, embora continue participando do fórum, continuo acreditando nesse espaço, mas não estou à frente, então fico muito contente de ver as iniciativas que vocês estão fazendo. Eu já de alguma forma, já tinha recebido e acompanhado indiretamente, nunca participei de nenhuma das movidas, mas vi que vocês estavam fazendo isso e ficava sempre muito feliz por ver que as coisas continuam vivas, né? E algumas questões que você traz me remete a algumas problematizações que eu também queria te ouvir, né? Uma delas é, por exemplo, parte do que você traz tem muito a ver com uma discussão que a gente vive dentro do fórum, quando você fala da questão do fórum como um espaço, e realmente é um espaço, eu também concordo, mas teve muito durante esse início da primeira década do fórum, vamos supor, toda uma discussão que se o fórum era um ator ou não era um espaço, né? Isso não foi uma coisa que se deu facilmente, se construiu ao longo de muita luta e de muita disputa de narrativa, inclusive, né? E eu acho que muita coisa se perdeu aí também, ou seja, de poder garantir mais incidência do fórum como ao definir que fórum é um espaço e que não tira, digamos assim, encaminhamentos e decisões, né? Que eu entendo, faz sentido, realmente é muito difícil, né? Com aquela fluidez, aquele aspecto fluido do fórum, tirar muitos encaminhamentos, mas, por outro lado, também acabou que, essa é a minha opinião, muitas questões que o fórum poderia incidir na agenda pública não se efetivou, né? Porque isso representaria o fórum como um ator, e isso sempre teve toda uma problematização de que o fórum não era um ator, então ele não poderia tirar, não diria determinações, porque não são, mas assim, princípios para além do que diz respeito ao seu espaço, né? Princípios para serem seguidos ou inspirar iniciativas, inclusive políticas públicas, né? Eu acho que o que de fato aconteceu muito, a gente sabe que na prática tudo que era vivenciado no fórum como espaço interferia, influenciava, inspirava muitas ações públicas e muitas atuações culturais e sociais, né? Então, acho que o que você traz também dialoga um pouco com isso, queria te ouvir um pouco como é que está isso e os caminhos que você vê, inclusive, para que, quando você diz de reforçar a importância das políticas culturais dentro do contexto do fórum, isso é algo que a gente, nossa, eu lembro, no Comitê Internacional a gente levava do fórum, a gente levava em todos os espaços do fórum, já era muito difícil, inclusive, conquistar uma programação cultural, porque para isso requeria dinheiro e requeria orçamento do fórum, e eles achavam que não precisava de orçamento, ou seja, tudo aquilo que a gente via, que a gente vive fora do espaço do fórum, a gente reproduzia dentro do espaço do fórum e falava assim, nossa, mas é aqui que a gente quer que seja diferente, sabe? E mesmo aqui a gente enfrentava resistências dentro das próprias instâncias de autogestão do fórum, digamos assim, de que a cultura era secundária, enfim, não precisava de orçamento, ou de um orçamento muito baixo, enfim, tudo foi grandes conquistas nossas, assim, com muito esforço e com muita participação, porque além do mais éramos grupos éramos muitos fazendo isso, né? Eu fazia um pouco a gestão, liderando um pouco, porque eu criei esse grupo de trabalho, mas, assim, era uma autogestão total, a gente tinha gente de vários países e fomos aí juntos até 2005. Aí eu queria um pouco te ouvir isso, sobre essa questão de como podemos fazer com que essa experiência, esse espaço e essa experiência do fórum inspire as políticas públicas, no momento atual, especialmente, porque naquela época era muito fácil, entre aspas, falar sobre isso, porque a gente estava vivendo um florescimento, então você tinha as políticas culturais, as políticas, de modo geral, emergiam muito daquele contexto do fórum, né? Porque os atores eram muito os mesmos, a gente via pessoas que estavam ali no fórum e depois estavam gerindo pastas dentro da gestão do governo Lula, por exemplo. Então, era muito mais fácil falar isso do que hoje, né? Hoje a gente vive uma resistência. Então, o próprio papel da resistência que o Fórum propõe mudou muito de cara hoje, né? Porque
resistir hoje, 2022, não é a mesma coisa que resistir em 2002, né? Então, queria te ouvir um pouco sobre isso, o papel da cultura nesse processo, e agradecer mais uma vez a sua participação, agradecer a Tatiane também pelo convite, ela integra a nossa linha 1 dentro do linha 1 de pesquisa dentro do observatório, né, que a gente trabalha com políticas e gestão cultural. Então, estamos juntas nessa linha com Gisele também. Então, é uma alegria poder ter você aqui e agradecer mais uma vez. Obrigada, Luana. Pode responder, Ricardo. Obrigada. Obrigado, Luana. Obrigado, Gisele. É o seguinte, Gisele, o Ibercultura Viva, nós acabamos de ser aprovados no edital, né, com um projeto muito bonito, ligando Uruguai, Brasil e Bolívia, né, com comunidades da fronteira e fora da fronteira, porque a gente quer trabalhar exatamente esses dois conceitos, do território de integração e dos corredores de integração. E as pessoas que vão participar, aos poucos vão se somando, entendeu? Esse é um processo que a gente aposta como se fosse um jardim que a gente vai semeando as sementes, né? E vendo as flores aos poucos vão crescendo, né? A gente não nasce com elas prontas, né? Então, não coloca muita água nem pouca água, vai indo conforme o processo. Está muito bonito o projeto, se chama Diálogos Transculturais, tá? E recém fomos aprovar. Do Mercosul Cultural, a gente participou, inclusive tem lá o selo Mercosul da cultura, tem discussões bem interessantes, só que o ano de 2021, com a pandemia, e agora 2022, a gente ainda está preocupado muito com a sobrevivência dos atores, dos artistas, né? O pessoal que não tem salário fixo, por exemplo, que tem que sobreviver. Então, a gente não está se dedicando tanto, mas é uma instância muito importante, muito importante. Inclusive, lá nas reuniões de alto nível do Mercosul, consta lá comissões binacionais nas fronteiras, consta lá. E consta outro projeto que a gente defendeu, que é as cartografias de integração cultural. As cartografias que nunca conseguimos tirar do papel, mas está lá, né? Assim como o selo do Mercosul está lá, que é para os artistas poderem circular livremente e coisa assim. Das Mercocidades a gente participou, mas assim até hoje a gente ainda vê muito o conceito nacional vigorando, né? Então a gente deixou no segundo plano, vamos dizer assim, sabe? Não que a gente desmereça, é um belo trabalho, uma bela proposta. Na verdade, a gente não desmerece nada, a gente simplesmente prioriza algumas, né? Então, a Mercocidade a gente já participou, mas a gente ainda acha que ali falta um pouco mais a questão da convivência cultural, tem muito mais intercâmbio, muito mais, né? Aquela questão que a gente ainda não prioriza, mas é muito importante também. A Luana, isso que você traz aí é fundamental, mas é um debate ainda quente, né? Um debate vivo. Eu vi críticas, assim, por exemplo, o Boaventura diz que o problema são as ONGs, né? Que os movimentos se afastaram, que quem está mandando hoje são as ONGs, que elas não têm representação na base social para fazer com que o fórum tome aquele vigor que você muito bem falou lá dos inícios dos anos 2000, né? Até a primeira década, vamos chamar assim, que foi muito rica. Eu faço uma leitura um pouco diferente. Eu acho que estou de acordo contigo, com o Boaventura, com quem quiser, que o fórum não é só um evento, mas se ele não é só um evento, nós não podemos tratá-lo como um evento. já é uma questão. Então, ele é um processo. Qualquer momento eu posso reunir um dos espaços, você chamou de ator ou espaço. Eu acho que são espaços, vários espaços, né? E isso constitui uma agenda. E se os espaços se manifestam, eles são atores. Entendeu? Então, por exemplo, a guerra está acontecendo, a guerra na Ucrânia, vamos pegar, né? Vamos nos colocar a favor ou contra a guerra. Acho que a discussão é muito mais profunda do que isso. Já está na Carta de Princípios que o Fórum
é pela autodeterminação dos povos, é contra a guerra, né? É pela paz mundial. Então, já está na Carta de Princípios, não temos o que, nós não precisamos nem reunir para deliberar, entendeu? É simplesmente defender a Carta de Princípios. E isso não é ser ator, eu acho que é defender o fórum, defender o que já está definido, definir o que já foi definido no passado. Então, a gente está querendo fazer novas discussões que já ocorreram. Então, já houve gente que diz, então vamos trocar a Carta de Princípio. Bem, troquem, mas enquanto não trocar, o que está valendo é aquela. Entendeu? Teve gente que diz, não, nem queremos lidar com Carta de Princípios, coisa nenhuma. Como assim? Que organização é essa que não tem valores, não tem princípios, não tem uma mínima pactuação possível? Né? Então, eu acho que ainda existe muita... Eu chamo de falsas polêmicas, tá? Eu chamo de falsas polêmicas, porque, na verdade, não que esteja tudo ali na Carta de Princípios, não é, mas a Carta de Princípios, ela nos orienta, né? É uma construção de 20 e poucos anos, né? Já. Não é uma coisa assim que nasceu agora, ou que agora está sendo debatida. E, enquanto ela não for modificada, é ela que nos orienta. Vou dar um exemplo para vocês. Diz na Carta de Princípios que governos não podem participar. Tá? Aí tinha o pessoal lá do governo do Marrocos que queria participar. E, ao mesmo tempo, tinha o pessoal como é que se chama? Do povo sarauí, que resiste ao governo do Marrocos, que não quer reconhecer a autonomia deles. Está lá na Carta de Princípios. Entendeu? Não se trata de tu dizer, nós estamos sendo injustos com vocês. Não, já estava definido que era assim, agora vão mudar assim, sem uma bela discussão. Não podemos ficar toda hora mudando a lei, o princípio, conforme o vento. Entendeu? Agora nos interessa, agora não nos interessa. Então, eu acho que a discussão está quente. Nós defendemos que não é um evento, então ele pode se reunir a qualquer momento. Tá? Existem espaços, os espaços estão lá na Carta de Princípios, estão na construção desses anos todos, e as coisas estão acontecendo no mundo, entendeu? Se houve um golpe num país, por exemplo, está claro que houve uma interferência e tudo mais, poxa, está lá na Carta de Princípio. Entendeu? Não se trata de reunir novamente para se posicionar. Claro que o fórum é um ator e não é um espaço ao mesmo tempo. Mas para modificar a Carta de Princípios tem que reunir muita gente para mudar. Não dá para ser assim um grupinho pequeno que se reúne e decide por todos, né? É um processo. Eu acho que está demorando um pouco, mas é porque só para concluir, eu acho que ainda vigora, embora as pessoas digam que não, essa visão vertical de organização, tá? Muito ainda do século passado, da concepção fabril, sabe? E também dos partidos centralizados, da própria igreja, né? Uma visão muito vertical. Então, isso prejudica. O mundo mudou muito. A internet, hoje muito do que nós vivemos estão nas cidades, nos serviços, as fábricas, os bancos. O banco, por exemplo, tem gente que nem vai mais ao banco, não é? Entende? Então, mudou muito tudo. E a cabeça das pessoas não mudou. Né? Então, as pessoas ainda continuam pensando de forma vertical, de forma corporativa, né? Só seu grupo. Né? Então, tem que estar mais aberto, eu acho. E isso demora um pouco, mas a gente vai trabalhando. Aqui, esse diálogo, por exemplo, é um momento importante dessa reflexão. E tomara que a gente se encontre novamente. Né? Então, é muito importante a participação, senão o fórum vai acabar.
E é muito importante que a gente tenha uma organização internacional. Ótimo, obrigada, Ricardo. Zé Márcio, Então, pediu para falar. mais uma vez, bom dia. Muito obrigado, Ricardo, por estar aqui com a gente e pela sua apresentação muito bacana, muito lúcida, muito objetiva. Parabéns, né, pelo trabalho, e acredito que nós temos, sim, o que estreitar, né, na relação, né, do observatório, né, com vocês, com essa rede. Então, já fica aqui um pedido para que a gente, né, depois estabeleça aí, né, via Tati, via Gisele, Luana, né, que são da linha de pesquisa, né, que está organizando esse dia de hoje, a gente vê como é que nós podemos nos aproximar e atuar, né? Mas eu queria te fazer duas perguntas, né? Primeiro, né, a questão identitária, né, retomou uma importância muito grande, né, no mundo contemporâneo, né? A despeito de todos os teóricos mais críticos, as visões essencialistas, né, criticarem o conceito de identidade, né, afirmarem que esse conceito não serve, né, para explicar os nossos pertencimentos, mas, curiosamente, parte, né, dos movimentos políticos hoje, né, desses micromovimentos políticos, seja no campo de gênero, seja no campo étnico-racial, seja no campo territorial, né, a questão identitária, né, ela está sempre colocada e ela foi reinvestida de uma importância, de um valor muito grande. Eu queria que você falasse um pouco, né, a partir da experiência do Fronteiras Culturais, como é que vocês, né, tratam essas questões? Como é possível, num mundo, né, que ainda as nossas diferenças, né, promovem tantos enfrentamentos, tantas disputas, tantas guerras, né? Como que é possível falar, né, efetivamente, né, da possibilidade de que a gente transforme, né? Porque o termo fronteiras é muito curioso, né? Se a gente pesquisar etimologicamente aí os usos da palavra fronteira, ela é muito mais usada, né, para expressar o que nos separa do que o que nos une, né? O termo fronteira é muito mais utilizado para dizer que depois da fronteira estão os inimigos do que propriamente para dizer depois das fronteiras estão, né, os nossos irmãos, os nossos amigos, né? Então, eu queria que você falasse, assim, além das questões que você já levantou de uma maneira tão bacana, assim, essas questões né, identitárias, dos conflitos, da discriminação, né? Né, nós, volta e meia, né, temos notícias de enfrentamentos, né? As diferenças nos unem, mas também nos separam. Então, eu queria que você falasse um pouco, a primeira pergunta, e a segunda como que, né, dentro dessa rede, né, os seus companheiros de rede e companheiras de outros países olham hoje para esse papel, digamos, quase vergonhoso que o governo nacional brasileiro tem no que se refere, né, à política externa, no que se refere às políticas culturais, no que se refere ao abandono, né, de todo o protagonismo que o Brasil teve, seja né, no Mercosul Cultural, no Hipercultura Viva, nos pontos de cultura, na convenção, enfim, né? Queria que você comentasse essas duas questões, tá bom? Obrigado.
Muito bom, muito bom. No início era o verbo, né? O verbo domina, a palavra é libertadora, né? A consciência é libertadora, ou opressora, você escolhe. Então, por exemplo, quando eu falei que existe uma constelação de conceitos, por exemplo, eu falei até gaúcho, né? Gaúcho não é o cara que nasce do Rio Grande do Sul, a pessoa que nasce do Rio Grande do Sul. Gaúcho é um trabalhador pastoril, né? Tudo mais. Então, se a gente der esse conceito, muda a visão de mundo, muda quase tudo, né? Se você pensa que cultura é a mesma coisa que nacionalidade, você está pensando de uma maneira. Se você pensa que cultura é diferente de nacionalidade, né? Pode ser nacionalidade, mas pode também não ser. Você está se libertando de um conceito que amarrou, não é? É um conceito limitador, esse que diz que cultura é nacionalidade, que confunde cultura com nacionalidade. Eu penso a mesma coisa de etnia, né? Eu penso a mesma coisa de etnia. Eu não estou negando que as etnias existem, eu não estou negando que a identidade que você falou exista, né? Quase todo mundo gosta de se identificar com alguma coisa, o time de futebol, a família, o que for, né? E também a comunidade. Mas tem gente que vai além. Por exemplo, eu gosto muito de jazz, né? Tem um disco Codona, que é Naná Vasconcelos, Colin Walker e Don Cherry. Eles mostram a música dos 3 continentes. Ali tem muito de tradição, tem muito de identidade ali dentro, mas também tem de inovação, né? De superar a tradição, né? Eles estão tentando incluir alguns elementos da modernidade, vamos chamar assim, na cultura tradicional. Eu adoro isso. Aliás, por que eu adoro isso? Porque aí eles têm uma visão Pachamama, né? Eles têm uma visão planetária, eles não têm uma visão só da comunidade, só do país. Mas eu não estou negando a comunidade, também não estou negando o país. A questão é essa, eu respeitar o que a pessoa se autodeclara. Eu não posso, por exemplo, eu não sou contra o identitarismo, mas eu sei que o identitarismo é limitador. Eu diria que ele é o primeiro passo para a pessoa se enxergar como ser humano, mas é o primeiro passo, existem outros. Se a pessoa vai dar ou não, aí é uma questão da gente dar um empurrãozinho. Então, assim, mas se eu me colocar contra, como muita gente se coloca, eu acho que corta o diálogo, né? Por exemplo, aquela manifestação de Exu na Sapucaí é o identitarismo, mas eu não acho que esteja no momento equivocado. Acho muito pelo contrário. Achei que foi no momento certo. Pena que no outro dia o presidente fez uma declaração e todo mundo esqueceu o Exu, né? Então, isso a mesma coisa aconteceu. Por exemplo, os indígenas são os únicos que acamparam na esplanada do Ministério até hoje. E ninguém valoriza aquilo lá, né? Terra livre. Então, eu acho que a questão o início era o verbo, né? Nós temos isso aí é muito importante que você fala, porque eu gosto muito, embora eu não aprofundei suficientemente, de uma teoria do Walter Benjamin, que ele fala sobre experiência e vivência, né? Ele fala que a experiência tem memória e a vivência vive de eventos, de pueris, coisas que passam, né? Eu acho que hoje, com o mundo, quase todo mundo na internet, principalmente no Brasil, as coisas se tornam muito supérfluas, né? Superficiais, tudo. Tem um amigo meu, poeta, que diz que quem fala em Brasil profundo vive na superfície, né? Eu acho muito bom isso. Porque as coisas estão no mundo, né? Então, só que eu tenho que aprender com elas. Eu tenho que vivenciar, eu tenho que ver esse mundo mais sólido, menos líquido, né? Eu tenho que viver,
aprender com as experiências, e não só com as sensações, com os eventos. Eu tenho que estar lá com as pessoas, e é isso que a gente está fazendo nos territórios, junto com as comunidades, e a partir da consciência que elas têm, não da minha consciência. Eu tenho a minha, eu sou lá do Rio Grande do Sul, da fronteira Brasil com o Uruguai, agora não vou chegar lá nos Yanomami e dizer, pessoal, agora daqui para frente vocês, né, tem que escutar rock and roll, não dá. Não dá, quer dizer, isso já parte do princípio que a diversidade passa a ser a minha, né? Aquilo que eu acho que é como se eu fosse neutro, né? Eu tenho a minha cultura, só que eu não valorizo a minha cultura, acabo valorizando o outro. Eu sou muito influenciado por um livrinho muito difícil de ler que eu li lá na juventude, que é El Reino desse Mundo, de Alejo Carpentier. É um livro muito difícil e que ele fala a diferença que tem, o conflito que tem entre a espiritualidade e o catolicismo no Haiti, na independência do Haiti, que foi um dos primeiros países a se independizar, e hoje está nessa desgraça toda, aí, por causa de outras questões. Mas ele mostra que, na realidade, tem algo de mágico. Entenderam? Tem algo de mágico na realidade, só que eu tenho que enxergar isso, eu tenho que estar disposto a ver. Eu não posso estar procurando só no surrealismo, lá, tirar tinta nas paredes e coisa desse tipo. Eu tenho que aprender a enxergar o que está na realidade. Ele chamava de realismo real maravilhoso, né? O Alejo Carpentier. O realismo mágico é do Garcia Marques, né? Gabriel Garcia Marques. Mas, assim, eu acho que no Chile, na Argentina, no Uruguai, também tem muito disso, desse realismo, desse real maravilhoso. E no Brasil também tem. No Brasil também tem. Só que o bombardeio midiático e até da educação é tão grande que a gente deixa passar certas coisas que estão ali para o diálogo. Esse é um belo debate sobre o identitarismo. Eu não me oponho, mas eu sei que ele é limitado. Ele é o primeiro passo para uma libertação. Ele não é totalmente nocivo. Assim, eu acho que nada é totalmente, né, nocivo. Assim. Tem gente que trata como um problema intransponível. Acho que não. Acho que todos nós temos nossas limitações e a construção ela é coletiva. Até eu comecei a minha fala falando em constelação de conceitos, né? Porque existe uma constelação de conceitos, não é só o meu que está correto. De repente eu estou falando alguma coisa aqui que não seja tão adequada à comunidade que vocês vivem. O que é importante é isso. Eu gosto muito do Paulo Freire, a partir das temáticas, fazer a reflexão, Milton Santos, o próprio Walter Benjamin, né? E a literatura ajuda muito, porque às vezes a sociologia ela é muito maniqueísta, né? Até o próprio marxismo é visto de uma forma dogmática, né? Existem várias teorias que se tornam verdades absolutas, que não podem ser questionadas. ou tu tá comigo ou tá contra mim, né? Então, o mundo não é assim. O mundo é muito mais dinâmico, muito mais vivo, né? A subjetividade das pessoas deve ser levada em conta. Acho que porque é um processo, eu estou aprendendo com ela está aprendendo comigo, é uma troca. Sobre a questão do governo Bolsonaro, nós trabalhamos com o artigo 4º da Constituição. O artigo 4º da Constituição diz que o Brasil vai buscar agora não me lembro bem como é que está escrito, mas vai buscar boa convivência com seus vizinhos, países vizinhos, né? E constituir uma América Latina integrada, coisa desse tipo. Artigo 4º. O artigo 20, que é mais conhecido, é que as fronteiras são área de segurança nacional.
Então, aí os nossos vizinhos passam a ser um problema. Só que, por ironia do destino, o problema da América do Sul é o Brasil, para mim, mas ele é a solução também. Por que ele é um problema? Ele é um problema porque as pessoas não conhecem o artigo 4º, conhecem mais o artigo 20. Então, elas se pegam muito na questão da fronteira é um limite, a fronteira é um problema, a fronteira tem contrabando. Mas no centro de São Paulo não tem contrabando? Na cidade onde vocês vivem não tem contrabando? Nos portos brasileiros tem contrabando ou não tem? Nos aeroportos tem ou não? Aonde que tem contrabando? Aí querem vigiar as fronteiras e não vigiam os aeroportos, nem os portos, nem o centro das capitais. Entende? Então se tornou uma verdade que não é uma verdade, né? Por isso que eu comecei com o início era o verbo, né? Quer dizer, se tu passa a acreditar naquilo, aquilo parece que passa a ser verdade, e não é verdade. A fronteira, hoje, com o mundo globalizado, com os carros sendo construídos na Argentina e no Brasil, os televisores circulando e tudo mais, quem manda são as empresas, e o capital circula. Por que a cultura não pode circular? Por que as fronteiras têm que ser vistas como um problema se os carros estão passando ali naquelas carretas de caminhão, sabe? Os televisores, os computadores, a prata da Bolívia. Por que nós não podemos acompanhar culturalmente? Então, é uma questão de escolha nossa, de libertação. E assim que a gente vê. O Brasil, só para concluir, eu digo, aí é uma teoria minha, tá? Vocês podem negar essa teoria. O Brasil colônia e o Brasil atual, os portos brasileiros é por onde sai toda a riqueza que o Galeano chamava das veias abertas da América Latina. Tá? Então, saem pelos portos brasileiros. Então, os caminhões, os trens saíam lá da Colômbia, por Corumbá, iam até o Porto de Santos, saem da Argentina e vão até o Porto de Rio Grande, saem da Argentina, do Paraguai e vão até o Porto de Paranoá. Agora tem uma estrada que liga a Bahia até o Chile, não sei se vocês estão sabendo, que é a Transoceânica, onde passa quase toda. Agora, por que vai até o Chile agora? Porque a negociação é com a China, então vai pelo Pacífico. E o Brasil está no meio disso, o Brasil é o único país gigante aqui da América. Então, se nós não fizermos o nosso papel, se a gente não souber qual é o nosso papel dentro desse cenário, nós não vamos ajudar. Nós vamos continuar olhando para a Europa, vamos continuar olhando para os Estados Unidos e não vamos olhar para os vizinhos. Né? Então, assim, nós trabalhamos por isso, porque o Brasil precisa acordar e os nossos irmãos estão nos aguardando, estão esperando que a gente siga o exemplo dos indígenas que acamparam na esplanada dos ministérios. Né? Que a gente vá para Sapucaí e fique o ano todo na Sapucaí. Né? Que a gente não fique só esperando que alguém faça. Né? Porque senão eles vão tomar conta, porque o Brasil é estratégico. O Brasil é um país, alimenta todo mundo. Agora, ontem estava o Musk aqui, Elon Musk, os caras estão comprando a Amazônia e ninguém se mexeu, por favor. Nós precisamos nos mexer, né? Nós precisamos de bons exemplos e eu acho que os indígenas estão dando um bom exemplo para nós, né? A Sapucaí também está dando um bom exemplo para nós, para reconhecer onde é que está a força popular mesmo, onde é que está o povo, onde é que está a linguagem, porque isso aí é importante conversar com vocês. Tem um autor uruguaio que influencia muito a gente, é o Ángel Rama. O Ángel Rama tem esse conceito de comarca cultural que, de certa forma, influenciou ali os territórios de integração cultural. O Ángel Rama tem um conceito de transculturação, que ele diz que não é uma soma de culturas, e sim uma mistura. Há uma troca permanente entre as culturas, né? É a transculturação, que não é só uma soma, como quiseram nos ensinar, o negro, o branco e o índio separado, cada um na sua caixinha.
Nós temos muito da cultura indígena, nós temos muito da cultura afro, nós temos muito da cultura europeia, nós somos um laboratório. O Angel Hammer diz que em lugar nenhum aconteceu uma transculturação tão grande como aqui no continente, né? Então, assim, ó, é importante que a gente saiba quem nós somos. É muito importante para poder ajudar. Não sei se eu respondi. Acho que sim, né? Acho que sim. Sim, obrigado, Bom, obrigado, Ricardo. obrigada, Ricardo. Alguém tem mais alguma pergunta? Podemos começar a encaminhar para o encerramento? Acho que podemos, né? Eu Bom, queria, Gisele, só reforçar, né, Ricardo, aqui, né, a nossa disponibilidade do observatório de, né, realizarmos encontros, né, entre o nosso grupo, né, que tem pessoas, né, de vários estados do Brasil, aqui em Minas Gerais, onde o observatório nasceu, em São Paulo, na Bahia, no Distrito Federal, no Ceará, aí no Paraná, né, em Foz do Iguaçu, enfim, né? Não sei se eu estou esquecendo de alguns outros lugares. Então, é só reforçar essa nossa disponibilidade para que a gente mantenha, né, esse diálogo, até porque a questão das fronteiras não interessa apenas a quem está nas fronteiras, né? Ela deve interessar a todos nós que estamos, né, no interior do Brasil, e como você mesmo disse, né, eu concordo, né? Não sei se é o problema, mas o Brasil é um grande problema para o diálogo intercultural latino-americano, né? Seja, né, em função desse atual desgoverno que nós vivemos no Brasil, no que se refere à política cultural e à política internacional, né? Mas também por questões de ordem histórica e cultural, né? Seja a língua, seja, né? Então, acho que é um esforço muito importante e podem contar com a gente. Seria um prazer a gente se aproximar de vocês. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui hoje. então, agradecemos, Ricardo, a você, e gostaria de agradecer também a todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Como forma de demonstrar esse agradecimento, eu convido todo mundo para abrir a câmera um minutinho, só para o Ricardo ver que somos muitos, que estamos prestigiando aqui o diálogo. Quem puder abrir a câmera, vai ser bem legal. Pessoal? Isso. E então, lembrando que este diálogo ficará gravado, né? Te convidamos, Ricardo, para acompanhar as atividades do Observatório no nosso portal, né? www.observatoriodadiversidade.com.br. E aí, todo mundo aí, e muito obrigada. Vamos fazer aquela Fotos. fotozinha para o nosso registro. Vamos esperar um pouquinho, quem pode abrir aí a câmera, porque aí a gente, né? E eu não sei se o Ricardo quer falar alguma coisinha, Gisele, antes, a Luana também, Eu queria enquanto o pessoal agradecer. vai abrindo a câmera aí para a gente fazer um registro assim. Pode falar, Ricardo. Eu queria agradecer vocês, eu acho muito bom a gente estar dialogando aqui, gostei muito de conversar com vocês. E assim, ó, lembrem sempre que as iniciativas elas têm autonomia, então o Fronteiras Culturais ela não manda nas autonomias, né? Nós só ajudamos a elaborar políticas públicas para fortalecer essas iniciativas. Se vocês tiverem interesse em alguma delas, né, eu acho que vocês podem ajudar bastante. Né? Eu sei que vocês podem ajudar, porque a gente trabalha muito com as universidades, e as universidades ajudam até para a gente se entender, saber quem nós somos realmente, né? Mas depois também elaboração de editais, elaboração de projetos, coisas desse tipo. Se vocês puderem, nós a Gisele falou do Iber Cultura Viva, estou vendo o Igor aqui, o Igor
aprovamos um projeto agora no Ibercultura Viva, muito bom. Então, assim, por favor, estamos juntos e desculpe se eu falo demais um pouco, mas é o calor da vontade de ajudar. Obrigado. Eu posso só fazer uma pergunta, porque eu estava elaborando, aqui vendo como, né, refletindo aqui, pensando como colocar, qual o papel da juventude no sentido assim, os estudos, como as universidades estão participando, os estudantes estão comprando, digamos, né, essa questão, porque naturalmente os jovens já têm uma interação, né, entre eles, mas há um movimento dos estudantes em relação a essa fronteira cultural. Desculpa que eu estou atrasada na questão, mas é porque eu estava... Sim, Priscila, assim, claro que a juventude é criativa, rebelde, tudo mais que a gente adora, né? Tudo de bom, porque o novo vem também, né? E com a internet agora, eles estão muito mais familiarizados, até com essa forma de organização horizontal que a gente está conversando, flui muito mais fácil na cabeça dos jovens do que dos mais velhos. Os dos mais velhos ainda têm dificuldade de atravessar a sinaleira, né? E eles já estão trabalhando no México, no Tóquio e tudo mais. Então, há essa facilidade, essa facilitação. O que eu vejo de dificuldade são duas coisas. Uma é que muitos estudam a gente e nos abandonam, né? Porque estão na fase acadêmica, né? Então, mas é bom, nos estudam, né? Deixam registrado tudo que viram, que para nós é ótimo, mas depois nos abandonam. Isso aí talvez até por causa do Enem, né? Porque o Enem às vezes leva os jovens para a fronteira e depois eles passam 4 anos, 5 anos e vão embora. Mas isso tudo bem, não é um problema. Outra questão, problema é o seguinte, é que para nós interessa trabalhar nos territórios, né? E às vezes essa visão de que sem fronteira, nós somos com fronteira. Tá? Então, mas com essa fronteira que nós estávamos falando antes, que não afasta, que não limita, uma fronteira que integra, né? que dialoga, que convive. Então, às vezes, o jovem vem com essa coisa assim, eu não tenho fronteira. Sim, mas o que tu está fazendo para dialogar com o teu vizinho? Né? O que tu está fazendo para dialogar com quem está próximo de ti? Então, nós trabalhamos muito nos territórios, e isso às vezes demora um pouquinho, porque está muito em moda essa coisa eu estou em todos os lugares, não estou em lugar nenhum. Né? Entendeu? Mas faz parte, eu acho. Nós somos meio filho do John Lennon, assim, né? Viver um país sem... Não tem países, não tem religião, não tem nada. Então, mas é um processo. Acho que a tua pergunta é boa, porque coloca isso aí. Cada caso é um caso, né? Cada jovem vai ser um jovem, mas os jovens sempre são revolucionários por natureza, quase. É porque para se manter também determinadas tradições culturais, digamos assim, né? Mesmo inovando, se a juventude não adere, isso uma hora vai acabar, assim, né? Tem muita juventude participando, principalmente a partir das universidades, mas assim, não só da universidade. Eu convidei uma menina para participar aqui, ela não veio. Experiência muito boa na fronteira, com a juventude, de inclusão social, música, teatro, literatura, tudo, né? Comida. Mas, assim, não é o definidor, né? É importante, até porque tem questões, por exemplo, essa questão da comida, né? Nós fomos buscar onde? Nós fomos buscar nas pessoas com mais de 60 anos, que tinham as receitas antigas, né? Então, essas receitas antigas recuperaram receitas que estavam perdidas. Arroz com pêssego, por exemplo, lá na minha cidade, era comum, a minha mãe sempre fazia, né? Na Semana Santa. As crianças, os adultos, os jovens não conheciam o arroz com pêssego, nem creme de laranja mais, já estava tudo no achocolatado,
né? Agora não, agora o arroz com pêssego já existe nos bares, restaurantes, a cadeia produtiva está se organizando, a laranja também está sendo mais valorizada, entendeu? E o achocolatado está saindo das escolas, está entrando o creminho, está entrando outras, entendeu? É uma questão também da memória afetiva, né? Vai se construindo com anos. Muito bom, Ricardo, muito Maravilha. obrigada. Obrigada, Ricardo, adorei assim, Nós vamos, né? nós vamos encerrar. Você quer fazer o encerramento para nós, Márcio? Já tiramos a foto. Não, é mais uma vez agradecer, né? Agradecer aqui os integrantes da linha 1, né? Do Observatório, que organizaram esse encontro com o Ricardo, né? Muito bacana. Né? Agradecer imensamente ao Ricardo, né? Pela disponibilidade de estar aqui com a gente e nos trazer essas reflexões tão importantes, tão atuais, né? E agradecer a todos, né? E todos que estiveram aqui, né? Nesse nosso evento, né? Que é um evento que pretende, né? Trazer reflexões sobre a importância da diversidade cultural, exatamente hoje, né? Dia 21 de maio, como Gisele colocou, que é uma data, né? Que a Unesco construiu, né? Institucionalmente, para chamar a atenção, né, da importância para esse debate, né, sobre a questão da diversidade cultural. Né, e agradecer todo mundo que esteve aqui, né, durante esse tempo e torcer para que a gente possa se encontrar mais vezes, né, e convidar todo mundo para seguir os nossos perfis, né, nas redes sociais, no site, né, para que a gente possa se encontrar mais vezes, tá bom? Muitíssimo obrigado, bom dia a todos, todas e todos, tá bom? Tchau.